Pronto, então olha só. Vamos passar para o item B. Então, o item B, lembrando isso, pessoal, gostaria que vocês refletissem sobre esse procedimento que nós usamos para achar interseção entre duas retas e pensar na verdade, é por que esse procedimento dá certo, né? E pensar como a gente faria para achar ponto de interseção entre duas retas nas equações cartesianas, equações paramétricas e misturando as duas, que foi o caso. Então, olha só, pensando agora no item B, que a gente vai achar a interseção entre A e S, a reta A e a reta S. Então, olha só, nós vamos aproveitar coisas que nós já fizemos no item A. Pela equação cartesiana de S, nós sabemos, podemos concluir que ela é paralela a R. Por quê? A equação cartesiana de R é y igual a menos x. A equação cartesiana de S é y igual a menos x mais 2, que não está escrito aí, mas está no enunciado do exercício. Então, o que, que acontece? Elas têm a mesma inclinação. Se elas têm a mesma inclinação, elas são paralelas. Beleza? É claro que a gente já sabia disso, porque a gente viu no GeoGebra que deu um spoiler. Mas, rigorosamente, a gente não pode deduzir isso pelo GeoGebra, porque no desenho elas podem ser tipo muito perto de ser paralelas e não serem na verdade, né? Pode ter uma coisa assim que ela pode ser um erro de percepção humana. Então, para a gente ter certeza que elas são paralelas, tem que ter um argumento mesmo matemático. Qual é o argumento no caso que eu estou escrevendo aí? Pela equação cartesiana de S. Por quê? Porque olhando para a equação cartesiana de R e de S, eu vejo que elas têm a mesma inclinação. Logo, elas são paralelas. Beleza? Então, agora eu vou usar o mesmo procedimento que nós usamos no item A, que é qual? Achar uma reta perpendicular, depois achar o ponto de interseção. A reta perpendicular nós já temos, que é a própria Q, certo? Porque ela é perpendicular tanto a R como a S. Agora nós vamos precisar do ponto de interseção. Então, eu fiz também o mesmo procedimento. Eu peguei a equação cartesiana de Q e substituí na equação paramétrica agora de S. O mesmo passo que eu fiz no item anterior. Isso vai me dar o valor do parâmetro menos meio, que eu vou jogar na equação paramétrica de Q, que está no item anterior. Isso vai me dar o ponto de interseção 1 meio, 3 meios. Tranquilo? Então esse é o ponto de interseção, tá? Agora o que que faz? Que eu botei esses 3 pontinhos aí que eu tava sem saco, assim, porque eu odeio fazer conta. Mas o que que... E que também não deu tempo que eu fiz isso agora à tarde. Mas o que que faz? Porque agora é só fazer a conta mesmo. A resolução do exercício acabou, né? A conta qual é? Aplicar a fórmula de distância. Depois eu vou completar e quando eu subir lá para o Google Classroom vai estar tudo bonitinho. Mas qual é a conta que a gente vai fazer? Eu sei agora que a distância, igual nós visualizamos no GeoGebra, tá? Eu sei que a distância entre A e S, tá errado ali, depois eu corrijo. A distância entre A e S, aí é S no lugar de R, é a distância entre A e C. Então agora é só usar a fórmula de distância para calcular a distância entre A e C. Certo? Beleza? Aí depois eu calculo lá. Mas a resolução do exercício é essa aí. Tá tranquilo? A conta é o de menos. É importante isso, porque às vezes no ensino de matemática a gente tem a sensação exatamente do contrário, né? Que a conta é o mais importante. Mas o mais importante é o raciocínio, é a dedução, é a argumentação que nós fizemos. A conta que eu nem acabei porque ela não é importante no exercício.
Tá beleza? Alguma dúvida nisso? Posso continuar, gente? Olha só. Agora tem um negócio escrito ali, observação, outro caminho, que eu quero voltar já já a isso. Só fazer o item C, porque o item C é bem rápido. Desce aí, Lívia, por favor. Esse item C, agora o que que é? É só a aplicação de fórmula, porque agora eu já tenho o ponto B, que eu calculei no item A, e já tenho o ponto C, que eu calculei no item B. Então agora, né, que o ponto B é a interseção de Q com R, e o ponto C é a interseção de Q com S. Então agora, para fazer a distância entre R e S, é só fazer a distância entre B e C. Então, mais uma vez, é só a aplicação da fórmula. Aí isso conclui o exercício 6. Beleza? Agora eu quero fazer o exercício 7 e quero... Mas sobe aí de novo, Lívia, por favor. Só fazer aquela observaçãozinha que está ali, ó, outro caminho escrito. Que isso aí é uma coisa que a gente vai precisar no exercício 7. Olha só, como a equação cartesiana que é assim, faz de conta que a gente não soubesse que a reta R é paralela a S. No item B, eu estou trabalhando com S. E eu tenho a equação cartesiana de S, que é aquela que está escrita ali, x mais y é igual a 2. Beleza? Certo? Eu posso observar que essa equação, essa reta de equação x mais y igual a 2 é paralela à reta de equação x mais y igual a 0. De novo, porque tem a mesma inclinação. No caso, essa reta x mais y igual a 0 é a própria R que já foi dada. Mas faz de conta que não tivesse sido dada. Eu poderia observar que elas são paralelas. Agora, essa reta x mais y igual a 0 é a mesma coisa. Essa equação x mais y igual a 0, ela pode ser escrita nessa forma que está aí, ó. 1 produto interno com xy igual a 0. Beleza? Se eu resolver esse produto interno, isso dá exatamente x mais y igual a 0. Beleza? Então, o que que isso me diz? Isso me diz que a equação da reta pode ser escrita com 1 produto interno xy igual a 0. Ou seja, todos os vetores pertencentes a essa reta são perpendiculares ao vetor 1, porque o produto interno é 0, é perpendicular. Tá legal? Então, isso é uma forma de achar o vetor perpendicular à reta diretamente da equação cartesiana, que é o que nós vamos fazer no próximo exercício. Pode descer, Lívia, por favor. Então, o exercício 7 é o que nós já fizemos. Na verdade, distância entre ponto e reta, porque nós no exercício 6 nós fizemos distância entre ponto e reta e distância entre duas retas paralelas. Beleza? Num exemplo específico. Agora a gente vai fazer o caso geral. Tá legal? Então eu vou ter no exercício 7 é a distância entre ponto e reta. O exercício 8 é a distância entre duas retas paralelas, que eu não vou fazer agora, eu vou deixar para vocês fazerem. Mas depois eu posso colocar a resolução lá também. Então, olha só. No exercício 7, eu tenho uma reta R e um ponto A, que eu estou chamando de x0 e y0. E eu quero deduzir a fórmula geral de distância entre ponto e reta. A gente vai fazer o mesmíssimo procedimento que nós fizemos no exercício 6, item A e B, e que nós visualizamos no GeoGebra, só que agora num caso geral. Que procedimento, que passos são esses que nós vamos seguir? Nós vamos achar primeiro uma equação, primeiro uma reta Q perpendicular a R passando por A. Visualizem o desenho do GeoGebra, né? Aquilo que nós fizemos. Beleza? Depois, nós vamos achar o ponto de interseção
dessa reta Q com a reta R. Beleza? Certo? Esse ponto de interseção, que eu vou chamar de B, é igual ao item A do exercício anterior, e aí a distância entre o ponto A e a reta R vai ser a distância entre A e B. Tá beleza? Certo? Tranquilo? Vai ser exatamente a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior. Eu estou pensando agora em fazer o seguinte, a opinião de vocês. O mais importante desse exercício é entender esse procedimento. Que procedimento é? Né? Eu quero determinar a distância entre ponto e reta. Então, achar a reta perpendicular, depois achar o ponto de interseção. E aí a distância entre o ponto e a reta vai ser a distância do ponto dado com o ponto de interseção. É assim que eu estou fazendo. Tá legal? Como a gente já fez o exercício 6 e o exercício 7 já está resolvido, eu posso até resolver o exercício 8 também e mandar para vocês amanhã. Eu queria deixar, talvez, em vez de explicar essa resolução do exercício 7, deixar como trabalho de casa para vocês lerem isso aí e tirar dúvida na semana que vem. Pode ser isso. Beleza? Então o exercício 7 está resolvido. O exercício 8 eu não fiz ainda, mas amanhã eu faço e boto lá. Tranquilo? E aí vocês leiam a resolução do exercício 7 e do exercício 8, que deduz essas duas fórmulas, e aí a gente tira a dúvida na semana que vem. Tá legal? Beleza? Então, porque agora eu queria começar então um pouquinho a falar de matrizes, que nós vamos continuar na semana que vem. Certo? A gente tem 1 hora e pouco ainda de aula, dá para começar falando de matrizes. Tá legal? Deixa eu ver se eu já estou conseguindo projetar. Não. Putz, não sei o que é. Lívia, você pode projetar um PowerPoint que eu mandei? Olha só, pessoal, então vamos começar bem devagarzinho a falar de matrizes. Na aula que vem a gente vai continuar, tá? É bem devagarzinho mesmo, que as matrizes vão aparecer só em determinado momento. E o objetivo da gente falar sobre matrizes aqui é vocês pensarem sobre como matriz é ensinada no ensino médio. Por que é importante essa discussão? Porque matriz é um tópico que é meio um negócio que cai do céu do ensino médio. Né? Assim, então, a gente vai dar sentido àquelas fórmulas, que no ensino médio, a fórmula de produto, né, entre duas matrizes, e fórmula de determinante, sobretudo, que no ensino médio, em geral, cai do céu. Então, nosso objetivo em discutir matrizes aqui é esse, tá legal? E também preparar para a álgebra linear que vocês vão fazer semestre que vem. Por conta disso, tem até um exercício, tem até um trabalho sobre matrizes, né? Passa, Lívia, por favor. Mas para chegar em matrizes, ou seja, para chegar o que é uma matriz, o que significa matrizes, eu quero voltar, fazer uma recapitulação um pouco de algumas coisas. Então, vocês já estudaram funções de uma variável. O que é a função de uma variável? É tipo assim, y função de x, né? Passa aí, Lívia. Beleza. Então, quando a gente tem função de uma variável só, embora o título tá ali, função com várias variáveis,
Isso que está aparecendo na tela é uma função com uma variável só. É uma função de R em R. Aquela notação que vocês estão vendo aí na tela, f de R em R, é uma notação que, em geral, não é usada no ensino médio, mas ela é bastante usada, né, no ensino superior. A gente está começando a usar aqui e vocês vão ver bastante essa notação de função daqui para frente. O que essa notação significa? Significa que eu estou trabalhando com uma função cujo domínio é R e o contradomínio também é R. Ou seja, são aquelas funções normais que vocês estão acostumados a trabalhar. Beleza? Ou seja, é uma função que vai pegar uma variável x, que a gente, obviamente, não precisa ser x, né? A letra que em geral é usada é x. Mas é uma função que vai pegar uma variável independente, tranquilo? Que para a qual normalmente a gente usa a letra x e chama variável. Peraí, volta, Lívia. Cuidado que essa aí não pode dar spoiler, não. Né? Então pega a variável x e aplica lá uma fórmula, alguma coisa, e você obtém um valor de y, que é a função de x. Então, por isso, x é chamado de variável independente, porque você pode botar o valor lá que você quiser dentro daquele domínio, e y também y é chamado de variável dependente, porque ele depende de x. No caso, essas funções que vocês estão acostumados a trabalhar, que a gente trabalha em ensino médio, são funções de R em R, porque x é um número real, né, e y também é um número real. Mas o conceito matemático de função vai muito além disso. A gente pode, para a gente trabalhar com falar de funções, não precisa ser função de R em R. Pode ser função de outras coisas, que é o que a gente vai ver agora. Quando a gente tem ainda uma função de R em R, a gente sabe que o gráfico dessa função é desenhado no plano cartesiano. Tranquilo? Beleza? Agora, para a gente ir adiante, é muito importante entender por que o plano cartesiano é o lugar adequado para desenhar funções de R em R. Tá certo? Por que a gente usa o plano cartesiano? Porque a gente precisa de um eixo, que normalmente é o eixo horizontal, mas poderia não ser, isso é arbitrário, a gente poderia escolher ao contrário. Mas o fato é que nós precisamos de um eixo, que é o eixo horizontal em geral, para representar a variável x, a variável independente. E um segundo eixo, que é o eixo horizontal, vertical, normalmente, para representar a variável y. Então, com isso, a gente vai marcando os pontos. Como é que a gente marca esses pontos? Para cada valor da variável x, nós marcamos um valor da variável y correspondente àquele. Beleza? E assim, a união de todos esses pontos forma aquilo que nós chamamos de gráfico da função. Assim que nós montamos um gráfico. Beleza? Certo? Então, o importante daqui quando isso eu estou só recapitulando uma situação que vocês já conhecem. Por quê? Quando a gente tem uma função de R em R, beleza? A gente precisa de um eixo para a variável x e outro eixo para a variável y, que normalmente são representados como um eixo vertical, horizontal e um eixo vertical perpendicular àquele, mas não precisar, poderiam não ser perpendiculares, inclusive. Não teria problema nenhum. Poderia ser um inclinado, outro, enfim. Mas o importante é que para desenhar um gráfico, a gente precisa de dois eixos para uma função de uma variável. Alguma dúvida nisso? Que agora a gente vai começar a viajar um pouco. Tá, beleza? Posso continuar? Então vai, mas vai bem devagar, Lívia. Vai lá, mais um. Pronto, agora a gente vai, como eu falei, no ensino médio, normalmente nós trabalhamos com funções de R em R, funções que transformam um valor real x
num valor real y. Mas, em matemática, de forma geral, a gente pode ter qualquer função, que eu transformo um objeto matemático num outro objeto matemático qualquer. Então, nós podemos ter, por exemplo, função de R2 em R2. Tá legal? Mais um só, Lívia. Vai lá. Então, por exemplo, isso que vocês estão vendo aí é um exemplo de uma função de R2 em R2. Beleza? Repara que agora a variável independente dela, em vez de ser um número, são dois números, né? X e Y. Beleza? Ou seja, é um elemento de R2. E a variável dependente, ou seja, a resposta que eu vou obter quando eu jogar algum valor nessa função, também é um vetor. Todo mundo está entendendo isso? Então, por exemplo, se eu substituir nessa função f que vocês estão visualizando aí na tela, vou colocar aí o vetor, por exemplo, 2 menos 1. Estou chutando um vetor qualquer. Se a gente substituir nessa tela o vetor, nessa função f, o vetor 2 menos 1, ou seja, colocando 2 menos 1 no lugar de x e y, qual é o resultado que isso vai me dar? Faça uma conta aí, por favor. Isso, Mariana está falando menos 2, 9. 9 não, né? Ah, não, eu que estou olhando errado. 5, tá certo. Tá beleza? Então, se eu jogar ali o vetor 2 menos 1, por exemplo, o resultado que essa função vai transformar o vetor 2 menos 1 é o vetor menos 2, 5. Isso, obrigado, Lívia. Um dia eu consigo fazer isso. Tá beleza? Coloca outro vetor aí qualquer. Não, acaba de escrever. Isso, vai substituir esse vetor 1, 4 aí. O que é esse vetor, esse 1, 4 aí que eu não entendi? Lívia tá sem microfone. Está sem microfone. É porque eu tô com a tela cheia, Vitor, então eu vou voltar lá, tá? Tá. Mas aí não é um 4, não, é um 5, né? Não, é menos 2, 5. Não sei o que é esse 1, 4 que você escreveu aí. Tá. Beleza, todo mundo entendeu isso aí? Então, isso aí é o que a gente chama de uma função vetorial de variável vetorial. Tá legal? Tá vendo? É difícil escrever, não sou só eu, não. Tranquilo? Daqui para frente no curso, vocês vão começar a lidar muito com essas funções. Certo? Essa disciplina que vocês... Ah, tá, o Caio tá falando, é outro vetor... 1, 4 para jogar ali na fórmula, né? Esse cálculo que vocês estão falando, que vocês estão fazendo, chama cálculo de uma variável, né? 1 e 2, que ele lida com funções do tipo anterior, de uma variável. Tá legal? Agora, a partir do terceiro semestre, vão começar a fazer cálculo de várias variáveis. Então, vão começar a fazer trabalhar com funções desse tipo. Em álgebra linear também.
certo? Agora pode passar mais um só, Lívia. Beleza, agora a pergunta que eu estou fazendo é o seguinte, que eu queria que alguém pensasse para responder, é: onde está o gráfico de uma função do R2 no R2? Olha só, isso aí é uma pergunta para pensar, a gente pode ir bem devagar. No slide anterior, eu coloquei uma função de R em R, né? E eu falei que para desenhar o gráfico de uma função de R em R, isso. A Gabriela e o Caio estão falando no R3. Será que é no R3? Para desenhar o gráfico de uma função de R em R, eu preciso de dois eixos. Um para variável independente, porque eu tenho uma variável independente só, e outro para variável dependente, porque eu tenho uma variável dependente só. Beleza? Então é um eixo para cada uma. Pronto. Agora vai lá, Lívia. Desce. Com cuidado. Pronto. Para. Então agora, quantos eixos eu preciso para desenhar esse gráfico? Será que o R3 é suficiente? Quantas variáveis independentes eu tenho? Duas. X e Y. Concorda? Beleza? Essas duas variáveis que estão ali no R2 vão ser transformadas em outras duas variáveis, que é o x e y, que eu posso chamar de outras letras lá. O Caio está escrevendo ali, ó, z igual a f de xy. Mas só que não é um z só, certo? Esse z, Caio, que você está escrevendo, você está pensando nele como se fosse um número. Mas o resultado dessa função não é um número, é um vetor também. Então seria uma coisa da forma ZW. Estou escrevendo aqui. Todo mundo está relacionando isso que eu escrevi com o que está na tela? Beleza? Porque de um lado eu tenho um XY, eu calculo o F desse XY e eu tenho um ZW. Porque o resultado também é um par de variáveis. Então, no domínio, eu tenho um par de variáveis, que é x e y. No contradomínio, eu tenho, de novo, um par de variáveis, que eu estou chamando de z e w, que é aquele x, y, x2 mais y2. Por isso que eu escrevo aquela notação que está na primeira linha, que é a função é de R2 em R2. Tá certo? Beleza? Então, juntando isso tudo, quantas variáveis envolvidas eu tenho? No total. 4. Certo? São duas variáveis independentes e duas variáveis dependentes. Beleza? Então, o gráfico dessa função vai estar onde? Quem quer falar? Tem 4 variáveis. Eu preciso de um eixo para cada uma. Exatamente. Desce mais um, Lívia. Mais um. Vai. O gráfico está no R4. Eu botei agora. Como a gente faz para visualizar esse gráfico? A Gabriela está falando, não sabia que existia. Pois é, existe Rn com o N que você quiser. Tranquilo, porque o que é R2? Vocês vão trabalhar com Rn já, tá? No segundo semestre. A álgebra linear já trabalha com Rn com qualquer N. Mas olha só, o que é o R2? O R2 é quando eu tenho vetores com duas coordenadas, x e y. O R3, eu tenho vetores com três coordenadas, x, y, z.
O R4, eu tenho vetores com 4 coordenadas, x, y, z e w. Pronto. Beleza? Matematicamente não tem problema nenhum. Matematicamente existe Rn com n que você quiser. Certo? Só que a gente, o sentido humano só consegue perceber até o R4. Oh, desculpe. Viajei agora. Até o R3. Certo? Até o R3. Do R4 em diante, são conjuntos que existem matematicamente, porque é só eu colocar vetores com 4 coordenadas, com 5 coordenadas e assim por diante. Só que a gente perde a visualização. Mas vocês vão perceber no próximo semestre, aqui a gente não vai falar muito disso não, mas no próximo semestre a gente vai perceber que mesmo sem visualização, a gente não consegue enxergar o R4, existe, não é? A ideia não é essa. Mas mesmo sem enxergar, a gente consegue ter uma geometria, ou seja, o R4 e o R5 eles têm uma geometria, mas é uma geometria que a gente não enxerga. Mas mesmo sem enxergar, a gente consegue trabalhar com ela. Beleza? Não, ainda não cheguei a esse ponto de enxergar o R4. Tá tranquilo? Mas todo mundo entendeu que o gráfico... Por que o gráfico está na R4? Porque eu tenho... É simples, é porque eu tenho 4 variáveis. Se eu quiser desenhar um gráfico, eu preciso de um eixo para cada variável. Então eu preciso de 4 eixos. Tá legal? Agora, eu posso ter função várias. Eu posso ter agora uma função de R2 em R. Certo? Se eu tiver uma função de R2 em R, vocês acham que o gráfico vai estar onde? De R2 em R. De R2 em R é aquela que o Caio tinha colocado lá. É uma função na forma z igual a f de xy. Beleza? Então, essa função de R2 em R, o gráfico dela vai estar onde? Fala aí. R3. Por quê? Porque de um lado eu tenho R2, então 2 variáveis. Do outro lado eu tenho R, então uma variável. Então, nesse caso eu tenho 2 variáveis independentes e uma variável dependente. Então, no total eu tenho 3. Eu preciso de um eixo para cada uma. Certo? Então, o gráfico de uma função de R2 em R, a gente ainda consegue desenhar. Vocês vão ver em cálculo de várias variáveis 1, o gráfico de uma função de R2 em R é uma superfície no R3. A gente vai... Vocês vão... Mas não é disso que a gente vai falar agora, mas vocês já vão trabalhar com isso e a gente consegue desenhar. Agora, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, o gráfico de uma função no R4, a gente não consegue desenhar. Não quer dizer que esse gráfico não exista, mas a gente não consegue enxergá-lo. Beleza? Tranquilo? Nem tudo que existe a gente consegue enxergar. Isso é um exemplo. Alguém quer falar alguma coisa? Tá todo mundo na boa? Posso continuar? Tá certo? Então, olha só. Esse tipo de função que vai nos levar para que servem as matrizes. E esse tipo de função de R2 em R2, já que nós não podemos desenhar o gráfico, o que nós podemos fazer para entender como essa função se comporta? Porque o gráfico ele é uma representação geométrica importante para nos dizer o comportamento de uma função. Mas, como a gente não consegue enxergar o gráfico, a gente tem outras ferramentas visuais que nos ajudam a entender como uma função de R2 em R2 se comporta. Pode passar, Lívia.
Então, por exemplo, pegando esse mesmo exemplo aí, como é que eu posso fazer? Eu não posso visualizar o gráfico, mas como é que eu posso fazer para tentar entender como essa função se comporta? Uma possibilidade. A gente não vai se aprofundar muito nisso, não, tá? Eu já vou chegar no lugar que eu quero. Mas uma possibilidade é desenhar uma reta, por exemplo, que eu coloquei aí, pode ir, Lívia. Então, isso que eu coloquei aí é uma reta que eu estou escrevendo em equações paramétricas, certo? Essa reta que tem equações paramétricas tem um que eu chutei, tá? É uma reta qualquer. Essa reta que tem equação paramétrica t,1, ela é o quê? É uma reta que tem o vetor diretor 1, 0 e passa pelo ponto 0, 1. Então é uma reta horizontal. Todo mundo está visualizando que reta é essa? Essa aí, na verdade, é a reta. Opa, peraí. Essa aí é a reta y igual a 1. Tá tranquilo? Certo? Eu chutei essa reta aí. Y igual a 1. Poderia ser uma reta qualquer, só para dar um exemplo de uma coisa que eu quero fazer. Certo? Então, que a gente pode fazer com essa reta? A gente pode descobrir essa reta y igual a 1, certo? Repara que onde essa reta está? Ela está no R2. Então, que é o quê? Que é o domínio dessa função. Né? Então, a gente pode aplicar essa função nos pontos dessa reta. É isso que eu vou fazer agora e ver o que acontece. Tranquilo? Certo? Os pontos pertencentes a essa reta são elementos do R2. Então, nesses elementos do R2, eu posso aplicar essa função. Beleza? Então, vai lá para a gente ver o que acontece. Então, olhem o que eu fiz. Eu peguei essa reta, cuja equação é t,1, e apliquei essa função nela. Então, o que eu fiz? Eu usei a fórmula da função, coloquei t no lugar de x, certo? Jogando ali na fórmula, e 1 no lugar de y. Tranquilo? Certo? Pela regra de formação da função. Então, ela me retornou isso aí, t, t2 mais 1. Tá legal? Alguém se perdeu no que eu estou fazendo? Tá tranquilo? Certo? Agora, o que isso quer dizer? Pode passar mais um, Lívia. Olhando para esse resultado que ele me deu ali, ele me deu x igual a t, e eu poderia chamar de outras letras, né? Z e W, mas não importa, pode ser x e y mesmo. X igual a t e y igual a t mais 2. Certo? Que é aquele resultado que está ali entre parênteses. Juntando essas duas equações, o que eu vou ter? Pode passar, Lívia. Eu vou ter y igual a x mais 2, concorda? Que é juntando as duas equações que estão na linha anterior. Essa conta que eu fiz, o que ela me diz? Ela me diz que essa função, ela pega essa reta, y igual a 1, e transforma nessa função, y igual a x mais 1. Então, ela faz um movimento assim, ó. Deu para perceber? Porque essa y igual a x2 mais 1 é uma parábola. Então, ela pega essa reta e faz isso. Entorta essa reta, transformando ela numa parábola. Beleza? Eu estou dando, como eu falei, essa reta é uma reta qualquer, e eu estou dando simplesmente um exemplo para exemplificar, né, para mostrar como a gente pode pensar no comportamento de uma função geometricamente nos casos em que a gente não consegue enxergar o gráfico. Tá legal? Então, qual foi a conta que eu fiz? Eu peguei uma reta qualquer que eu inventei na minha cabeça, joguei na função e vi que fórmula isso me retornou. Isso me diz em que a reta está sendo transformada. Tá claro?
Alguma dúvida nisso? Beleza? Ninguém quer perguntar nada, tá todo mundo situado. Sai de uma reta horizontal, vai para uma parábola. A gente poderia botar todas as retas horizontais, todas as retas verticais e ver que aquela. Mas é um estudo que a gente poderia fazer, mas não é o meu objetivo aqui. Eu tô só dando um exemplo. Tá legal? Certo? Por que não é o meu objetivo aqui? Porque o que a gente vai trabalhar com esse tipo de função de R2 em R2, a gente vai trabalhar com dentro do universo das funções de R2 em R2, a gente vai trabalhar com aquelas que são mais simples, porque normalmente é assim, né? A gente começa com as coisas mais simples para ir complicando. Então, eu vou pegar as funções de R2 em R2, que eu dei esse exemplo aí, e vou pegar dentro das funções de R2 em R2 o tipo de função de R2 em R2 que é mais simples possível. Tá legal? Que é mais, assim, tem mais propriedades que nos ajudam a lidar com ela, certo? Que tornam as contas mais fáceis de fazer, digamos assim. Então a gente vai pegar dentro de todos o universo das funções de R2 em R2 a mais simples, o subtipo mais simples possível. Tranquilo? Que eu vou colocar em seguida. Mas então eu queria pensar o seguinte. Vamos pensar nas funções de R em R, que são as funções que vocês já conhecem, para tentar levar para esse exemplo. Então, olha só. Nas funções de R em R, quais são as funções de R em R mais simples que tem? Quem quer falar? Função normal, funções que vocês aprendem no ensino médio, qual é a mais simples possível de R em R? Fala aí, gente, vocês sabem a resposta. Certo, quem falou? Marina. Primeiro grau. Primeiro grau. O Felipe está falando y é igual a x. Boa resposta. Y é igual a x é uma função bem simples. Beleza? Mas o que eu estou perguntando é tipo um tipo, não é um exemplo específico. Entendeu? Então, y é igual a x é um exemplo de uma função que está dentro do tipo que a Marina falou, função do primeiro grau. Certo? Então, são as funções na forma ax mais b, que são as funções mais simples que tem. Tranquilo? Certo? Por quê? Porque o gráfico dessas funções são retas. A gente pode pegar, por exemplo, seno. Como é que é o gráfico do seno? É uma senoide, que é aquela coisa que vai oscilando assim. Exponencial, logaritmo. São funções que têm um comportamento mais complicado que as funções do primeiro grau. As funções do primeiro grau a gente já estudou aqui bastante. Elas têm variação média constante, o gráfico é uma reta, elas são bem simples. Né? Elas são as mais básicas. Tanto que a gente usa as funções do primeiro grau para ajudar a estudar as outras, que é exatamente o que vocês estão fazendo em cálculo. É exatamente isso que a gente faz em cálculo. Beleza? Todo mundo está situado? Alguma dúvida nisso? Então, nas funções de R em R, as mais simples que tem são as funções de primeiro grau. Tá legal? Dentre essas funções de primeiro grau, tem ainda, vou simplificar mais um pouco. Tem uma subcategoria delas que é ainda mais simples, que são as chamadas funções lineares. O que é? Alguém sabe a diferença entre uma função do primeiro grau e uma função linear? Na verdade, essa diferença não é muito falada no ensino médio. Quando passa pela origem? Isso, quem falou? Luiz Paulo, exatamente. Quando passa pela origem. Então, função de primeiro grau é isso aqui, ó. Y igual a ax mais b, beleza? Certo? Essas aí são as funções de primeiro grau. Tá legal? Tranquilo? Onde
B é um número real qualquer. As funções lineares é um subconjunto disso, são as funções na forma y igual a ax. Certo? Essas são as funções que são chamadas lineares. Ao longo dessa aula, assim, na verdade, mais da aula que vem, também vai ficar mais claro por que é esse nome linear. Mas essas são as funções lineares, y é igual a ax. Tá legal? Beleza? Essas funções y é igual a ax, elas não só são muito simples, como elas são muito importantes, porque elas nos ajudam a estudar funções mais complicadas. Tá? A ideia básica do cálculo diferencial é isso. Usar funções lineares para estudar funções mais complicadas. Bem, a pergunta que nós vamos fazer agora qual é o análogo a isso para funções de R2 em R2? Tranquilo? Certo? Então agora a gente vai ver o que é uma função linear de R2 em R2. Certo? Que são as funções que nós vamos estudar aqui. Beleza? Vai lá, Lívia, mais um, por favor. Então, isso que vocês estão vendo aí é a definição de uma função linear de R2 em R2. Tranquilo? E essa função é definida a partir de duas propriedades, beleza? Que caracterizam isso que a gente chama de linearidade, né, em matemática. Essas duas propriedades são as mesmas propriedades que valem para uma função linear de R em R. Tá certo? Então, na verdade, a definição é a mesma. A interpretação geométrica que vai ser diferente. Beleza? Então, uma função linear, ela é definida por essas duas propriedades. Quando eu tenho o f de k vezes v, isso é k vezes o f de v. Então, quando eu multiplico a variável por uma constante, essa constante sai da função. Tá legal? A gente vai ver exemplos daqui a pouco, isso vai ficar mais concreto. E quando eu tenho a soma f de u mais v, isso é f de u e f de v. Esse u e v são elementos do R2. Então, o u é um x1, y1 e o v é um x2, y2. Tá legal? Beleza? Agora eu queria dar dois exemplos para ficar mais concreto. Vai lá, Lívia. Isso que eu estou chamando de f1 é a função que nós vimos no exemplo anterior. f1 é igual a xy, x2 mais y2. É aquela que a gente viu no exemplo anterior. E eu estou colocando um item B, uma função f2, que é 2y, vírgula, x mais y. E eu estou perguntando se elas são funções lineares. Então, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se elas satisfazem aquela definição que foi colocada acima. Tá legal? Vocês gostariam de pensar um pouco? Então, pensem aí um pouco, eu já vou responder. E se alguém quer arriscar um palpite? Se a função f1 é linear e se a função f2 é linear. Podem arriscar palpite sem medo de errar, tá? Gabriela, tá falando, acha que a f2 é. Você quer falar, Gabriela, por que você acha isso? Bom palpite. Fala, Gabriela, de onde você tirou esse palpite? Eduardo, tá... Não Fala, sei se pode... eu entendi a fórmula certa, mas é porque na F2 a gente tem um x igual a
2y, né, que é uma constante, e o y vai ser igual a x mais y, que é a soma. Sim. Eduardo, quer falar? Eu opinei pela F2 só porque o maior expoente é 1. Isso, E você não tem nenhum fator ao quadrado, ao cubo, nem nada do gênero. Que nem isso. você tem na F1. Beleza, muito bom. Muito bom, Gabriela, Eduardo. É por aí mesmo o raciocínio. Porque olha só, se você tem uma coisa ao quadrado, tá? Depois eu posso. Eu vou colocar a resolução bonitinho disso aí, a demonstração bonitinho. Se você tem uma coisa ao quadrado, ela não vai. Não tem a menor chance de preservar a soma. Porque quando eu pego uma soma e elevo ao quadrado, o que vai acontecer? Não é verdade isso aqui, ó. Tipo, x mais y ao quadrado é igual a x2 mais y2, tá certo? Essa identidade que eu escrevi aí no chat é errada, é falsa, concorda? Beleza? E isso que teria que acontecer para aquela função ser linear. Tá, deu para entender? Porque linear eu tenho que pegar f de a mais b, isso tem que ser f de a mais f de b. Tá beleza? Então, quando eu elevo uma coisa ao quadrado, isso não vai dar certo, porque o certo disso aí é x mais y ao quadrado igual a x2 mais 2xy mais y2. Tranquilo? Beleza? Então, quando tem alguma coisa ao quadrado, ou quando tem multiplicação entre as variáveis tipo x e y, com certeza não é linear. Deu para acompanhar essa última observação? Sim. Alguém gostaria. Depois que agora. Mas depois eu completo esse PowerPoint aí, eu boto a demonstração bonitinho, que ela não é. Por que que a A. Então a resposta certa é a A não é linear e a B é. Tá? Mas intuitivamente, a resposta que a Gabriela e que o Eduardo deram é por aí mesmo. Depois eu posso completar com a demonstração rigorosa. Certo? Mas intuitivamente o que eles falaram está perfeitamente correto, é nessa direção. Tá legal? Beleza? Bom, então agora a gente percebeu intuitivamente que a função f2 é linear. E se tivesse agora, eu vou colocar uma f3 aqui no chat, tá? Olhem aí. Essa aí que eu coloquei no chat. 3x menos y, vírgula 2x mais 5y. Essa aí vocês chutariam que é ou que não é linear? E aí, quem quer chutar? Por que, Gabriela, você acha que não? Pode falar aí. O Eduardo tá falando que é, a Mariana tá falando que é, e a Gabriela tá falando que não. Eu queria que vocês falassem por que vocês estão achando que é e por que estão achando que não. Não tem a menor importância certo ou errado, tá?
Mariana tá sem microfone. Fala, Eduardo. Eu fui na mesma lógica do expoente, e como você completou falando que não tem multiplicação entre as variáveis, e nesse Isso. exemplo também não tem multiplicação entre as variáveis, aí eu imaginei que fosse linear também. Porque se você comparar o exemplo que você deu com a F3 F3. e a F2, mesmo você tendo o y sendo multiplicado por 2, Mas é uma constante. é uma constante, então isso não interfere. E o fato de Exatamente. você ter a soma entre as variáveis também não Uhum. interfere, porque você já tinha x e y. Então, só de você ter adicionado as constantes multiplicando, isso teoricamente não iria interferir para ela deixar de ser linear. Perfeito, exatamente. Porque quando eu tenho uma constante, eu tenho a propriedade distributiva, entendeu, Eduardo? Que você pode separar. Então continua valendo a linearidade. Entendeu? Iê, quer falar? O Gabriela se convenceu? Fala aí, Gabriela. É multiplicar por constantes. Acho que é isso que você está querendo dizer. Mas basicamente a ideia é que tem que ser tudo do primeiro grau. Só que agora eu vou demonstrar isso, tá? Isso, você pode ter. Você não pode ter assim multiplicação entre as variáveis, porque aí você não vai conseguir separar a soma. Mas você pode ter multiplicação, você pode ter soma das variáveis e você pode ter multiplicação da variável por uma constante. Beleza? Basicamente a ideia é essa, mas agora eu vou para já encaminhando para terminar a aula, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue ter uma fórmula geral de todas as funções lineares, como a gente consegue tipo uma fórmula que você vai reconhecer todas as funções lineares, que é na direção do que vocês estão falando aí. Beleza. E tá tímido, mas tudo bem. Vamos lá, Lívia, passa mais um, por favor. Então, agora a gente vai pegar uma função linear. Aí o que vai acontecer? Eu vou escrever o seguinte, olha só. Pode ir, mais um. Eu vou escrever o seguinte. Qualquer vetor que eu pegar x, y, eu posso escrever esse vetor daquela forma que está escrito ali, certo? Eu posso decompor esse vetor, é como se eu estivesse projetando no eixo x e no eixo y. Né? Qualquer vetor x, y, ele pode ser escrito como x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. Certo? Então, a primeira igualdade, a primeira passagem que eu estou fazendo aí, eu só estou fazendo isso. Eu estou escrevendo xy como x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1, que é uma coisa que é uma identidade imediata, que eu posso fazer isso com qualquer vetor. Se eu fizer a conta ao contrário, vocês vão ver que dá certo. Beleza? Alguma dúvida nisso? Tá beleza? Então isso é a primeira passagem. Eu simplesmente decompus aquele vetor dentro do parênteses. Tá legal? Agora, a segunda passagem, eu usei a propriedade de linearidade. Porque a definição de linearidade, ela me dá exatamente as duas propriedades que eu usei aí para fazer essa segunda passagem, na segunda igualdade. Porque eu poderia ter feito essa... Na verdade, eu até vou melhorar isso. Eu poderia ter feito essa passagem em duas etapas, né? Porque eu tenho isso aqui, ó. F de x vezes 1, 0 mais y vezes 0, 1. Então eu tenho uma soma. Quando eu tenho uma soma, eu posso separar essa soma em duas. Tá legal? Aí depois eu vou ter um vetor multiplicado por uma constante, que eu vou ter f
de x vezes 1, 0, mais f de y vezes 0, 1, tá? Então eu posso fazer isso aí, ou seja, a primeira passagem que eu estou fazendo aí é uma coisa que eu posso fazer com sempre, beleza? A segunda passagem é uma coisa que eu só posso fazer porque a função é linear. Tranquilo? Eu estou aplicando a definição de linearidade que estava no slide anterior. Tá tranquilo? Certo? Alguém viajou? Querem perguntar alguma coisa? Beleza. Então, olha só. Isso que está aparecendo, essa fórmula que está aparecendo aí na tela, é uma fórmula é uma propriedade muito importante das funções lineares. Porque ela diz o seguinte, veja bem. Ela diz que se eu souber quanto é f de 1, 0 e f de 0, 1, então eu posso calcular quem é f de qualquer outro ponto. Certo? Beleza? Isso é tipo quando a gente fala assim, 2 pontos definem uma reta. Certo? Não tem essa propriedade? 2 pontos definem uma reta. O que é uma função? O que é uma função linear de uma variável? É uma reta passando pela origem. Tranquilo? Então, quando eu tenho uma reta que eu já sei que passa pela origem, basta um ponto para eu determinar aquela reta, porque o outro já é a origem. Certo? Então, para eu conhecer uma função linear, basta eu conhecer um ponto. Certo? Porque aí é só ligar com a origem e pronto, eu já tenho a função inteira desenhada. Tá legal? A mesma coisa acontece aí, basta eu conhecer 2 pontos. Beleza? Porque assim eu conheço a função inteira. Tá legal? Isso é uma propriedade muito particular de funções lineares, que não vale para qualquer função do R2 em R2, nem de lugar nenhum. Agora vai lá, Lívia, mais um. Então eu chamei esse f de 1, 0, que é o vetor 1, 0, eu dei um nome qualquer, eu chamei de AC. E vocês vão ver na linha de baixo que essas letras não foram escolhidas aleatoriamente. Eu já escolhi essas letras porque eu sei onde eu vou chegar. Mas eu poderia ter usado letra qualquer. Eu chamei de AC, porque repara só, como a função é do R2 no R2, então o F de qualquer vetor é algum vetor. É algum outro vetor. Então, f de 1, 0 vai ser um vetor xy do R2. Ou um vetor zw, qualquer coisa. Eu chamei de AC, que eu não sei quem é. E f de 0, 1, eu chamei de BD. Tá legal? Beleza? Que são letras que eu escolhi aleatoriamente. Agora, chamando f de 1, 0 e f de 0, 1 de AC e de BD, eu posso substituir esses nomes na fórmula que está em cima. Vai lá. Aí olha como vai ficar. Vai ficar assim, ó. Certo? Eu vou ter f de xy igual a x que multiplica AC mais y que multiplica BD. Aí, nessa linha, eu simplesmente substituí f de 0, 1 por AC. F de 1, 0 por BD. Então, isso vai me dar essa fórmula. Beleza? AX mais B, vírgula, CX mais D. Então, isso me confirma o que a gente tinha falado intuitivamente a partir das sugestões do Eduardo, da Gabriela, etc. Algumas pessoas que falaram aí. Então, isso que vocês estão vendo aí é a fórmula geral de uma função linear de R2 em R2. Assim como a fórmula geral
de uma função linear de R em R, não é y é igual a AX, que a gente falou agora há pouco. F de x igual a AX é a fórmula geral de uma função de R em R. Tá certo? Uma função não, desculpa, uma função linear de R em R. Uma função linear de R2 em R2, ela vai ter essa fórmula geral. Lembrando que A, B, C, D são constantes. Então é aquilo que o Eduardo falou agora há pouco. Como é que eu monto uma função linear qualquer? Eu posso pegar as variáveis x e y, multiplicar por constantes e somar. Então, qualquer valor de A, B, C e D que eu colocar aí, eu vou ter uma função linear. Tá claro isso? Então, aquela F3 que eu tinha colocado ali, agora eu consigo ver imediatamente que era uma função linear, porque ela se encaixa nessa fórmula geral. Alguma dúvida? Beleza? Então, qualquer função que pudesse ser encaixada nessa fórmula aí é uma função linear de R2 em R2. Estamos quase acabando. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora falta a última mágica de hoje. Tranquilo? Reparem que essa conta que eu fiz aí só confirmou o que vocês tinham falado no slide anterior. Tá legal? Bom, agora, para acabar, quase acabando na verdade, eu vou simplesmente, preste atenção no que eu vou falar, eu vou inventar uma nova maneira de escrever isso. Tá legal? E repara que a palavra certa é inventar mesmo. Tranquilo? Eu vou pegar isso que está escrito aí, AX mais BY e CX mais DY, e vou inventar uma nova organização para isso. Alguém chuta que nova forma de escrever isso pode ser? Essa fórmula que vocês estão vendo aí, AX mais BY, CX mais DY, ela lembra alguma coisa? Ou não? Luiz Paulo está falando como uma matriz. Mas isso não lembra produto de matriz? Isso que está escrito. Quem já estudou produto de matriz? Então pode passar, Lívia, a última linha. Então, eu vou reescrever aquilo que está escrito ali. Isso, Gabriela está falando. Aquilo que está escrito ali como uma matriz ABCD multiplicada por um vetor coluna X e Y. Estão lembrados quem já aprendeu está lembrado, quem não aprendeu está aprendendo agora, tá? Mas como faz a multiplicação de matriz por vetor? Né? A gente pega a coluna do que está do lado direito e multiplica pela linha do que está do lado esquerdo. Então, ao fazer isso, eu vou pegar a primeira linha, né, da matriz ABCD e multiplicar pelo vetor XY. Então, isso vai dar a primeira coordenada que está escrita em cima, AX mais BY. Certo? Depois eu vou pegar a segunda linha, que é CD, e multiplicar pelo vetor XY. Isso vai me dar a segunda coordenada, que é CX mais DY. Tá beleza? Quem aqui nunca tinha visto matriz na vida? Então, reparem que agora há pouco eu enfatizei bastante que eu estou usando a palavra inventar. O problema é que na escola a gente aprende ao contrário.
a gente aprende com matriz é uma coisa que milagrosamente as coisas dão certo, mas não é. Matriz é inventada para que isso dê certo. Então, não é que a matriz já existia antes e por acaso as coisas se encaixaram. É que a matriz foi inventada como uma nova forma de representar essa equação aí. E por que isso? Porque, como a gente vai ver na aula que vem, essa nova forma de representar, que é essa forma matricial, essa forma matricial, ela é conveniente, ela vai nos ajudar a fazer um monte de coisa, que vai ser o assunto da aula que vem. Mas o que eu quero destacar agora, por isso que eu estou enfatizando muito isso, que é o seguinte: muitas vezes na escola e na universidade também, a gente aprende matemática ao contrário. A gente aprende matemática como se os conceitos tivessem caído do céu e por acaso dá tudo certo. Mas não é assim, é ao contrário, as coisas são criadas para dar certo. Então, matriz é um conceito matemático que foi criado para se encaixar nisso aí, para ser uma nova forma de escrever isso aí. Beleza? Certo? E vocês vão ver que essa nova forma de escrever vai ter várias vantagens, que a gente vai facilitar as contas em vários sentidos, que é o que a gente vai ver na aula que vem. Mas o mais importante aqui é isso, né? O destaque para a palavra inventar. Beleza, Lavínia, quer falar alguma coisa? Ou mais alguém? Alguém perdeu essa última passagem? Da penúltima linha para a última linha? Tá na boa? Beleza, então. Certo. Na aula que vem a gente vai continuar daí. Antes de terminar, vamos terminar um pouco mais cedo que o usual hoje, porque eu acho que hoje a aula foi bastante densa, né? Muitas ideias. Mas só antes de terminar, eu queria mostrar só mais uma coisa no GeoGebra. Deixa eu ver se eu vou conseguir projetar. Mas peraí, antes de projetar, volta aí, Lívia, por favor. Para o slide anterior. Não, aí, tá bom. Estão vendo aquele item 2 ali, que eu estou dizendo f de u mais v, u e v são dois vetores. É igual a f de u mais f de v. Tá legal? Que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo que essa função linear, ela transforma soma de vetores em soma de vetores. Tranquilo? Por isso que eu falei até, quando você eleva alguma coisa ao quadrado, não é linear, porque ele desfaz a soma. Né? Ele transforma a soma numa outra coisa qualquer. Mas a função linear, ela transforma soma em soma. No caso, soma de vetores em soma de vetores. Ok? Agora, geometricamente, a soma de vetores, como é que é o desenho da soma de vetores? Que a gente já aprendeu lá desde as primeiras várias aulas atrás. Regra do paralelogramo. Isso, Luiz Paulo, tranquilo? O desenho de uma soma de vetores, a figura que uma soma de vetores faz, não é um paralelogramo? Certo? Então, Lívia, eu mandei um arquivo aí para o Zap de GeoGebra. Baixa aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo projetar. Então, na verdade, essa propriedade 2 que está escrita aqui das funções lineares, que ela transforma soma em soma, a interpretação geométrica disso é que ela transforma paralelogramos em paralelogramos.
Então, olha só, essa tela aí do GeoGebra, ela nos permite ficar brincando um pouco com transformações lineares. Porque, recapitulando um pouco o que nós falamos hoje, uma transformação linear, né, ou seja, essas funções que a gente chama de transformação, não usei essa palavra ainda, mas é a palavra que se usa. Mas essas funções lineares de R2 em R2, como eu falei agora há pouco, a gente não consegue ver o gráfico delas, porque para ver o gráfico dela estaria no R4, eu não consigo ver o R4. Então eu não consigo ver o gráfico delas. Mas eu posso pegar, igual eu fiz naquele exemplo, que eu falei que ela transforma uma reta numa parábola, né? Aquela função lá F1 que a gente exemplificou, a gente pode ir pegando retas, por exemplo, e vendo no que essas retas são transformadas, quando eu aplico uma transformação linear. Então, no caso, essa tela aí do GeoGebra ela permite fazer isso. Aquele quadradinho azul que vocês estão vendo ali dentro é o domínio, beleza? É a variável x e y. E o que vocês estão vendo em vermelho é o resultado da transformação. Quando eu aplico essa função linear, ela vai transformar. Então, por exemplo, aquele quadradinho 1 por 1 que está ali em vermelho, que está colorido, esse aí que está pintado mais forte, ele é transformado naquele paralelogramo, esse aí mesmo, que está pintado de vermelho mais forte também. Beleza? Certo? Então, essa tela do GeoGebra eu posso mudar a transformação linear, mexendo naquela matriz que está ali em cima, e ele vai mudar essa imagem. Dependendo da matriz que representa essa transformação linear, ela vai ter uma imagem diferente. Muda aí, Lívia, para uma matriz qualquer. Sabe editar isso aí? Pronto. Então, repare que a Lívia mudou os números ali e a gente teve um outro efeito da transformação linear. Repara que essa nova aí, ela está aumentando as coisas muito mais do que a outra. Beleza? E na aula que vem a gente vai ver que o determinante dessa matriz tem a ver exatamente com isso. O determinante tem a ver com as áreas, né? O determinante diz o quanto essa transformação linear aumenta ou diminui áreas, que é o que eu estou vendo ali. Veja bem, não sei se está dando para entender, mas a ideia desse desenho é que aquele quadradinho 1 por 1 ali, pequenininho ali dentro, que é formado pelos vetores 1, 0 e 0, 1, esse quadradinho aí, ele é transformado nesse paralelogramo vermelho. Exatamente, esse aí, beleza? Certo? Então, essa transformação linear pegou aquele quadradinho que tinha área 1, que era um quadradinho 1 por 1, e transformou nesse paralelogramo que tem uma área muito maior, que eu não sei quanto é, teria que fazer a conta. Mas tem uma área muito maior. Beleza? O determinante da matriz é exatamente a razão entre essas áreas, né? Então, isso aí, pelo desenho, eu consigo perceber que essa matriz deve ter um determinante grande, que eu não estou conseguindo enxergar que matriz é. Lívia, que matriz é essa aí? 1, depois o quê? 1, 3... Acho que é 1, 5, menos 0 e 3. Não, menos 0 não, menos 9, né? Não, menos 9, é. Isso. Então, o determinante disso aí dá 3 mais 49, não é isso? O determinante disso aí? Espera aí, Luiz Paulo, já vou responder. Enfim, 48.
Então, o determinante bem, então essa transformação linear, ela multiplica as áreas das coisas por 48. Tem um determinante enorme. Beleza? Então, isso é uma utilidade dessa matriz. A gente viu que aquela matriz ela é inventada para ser uma outra forma de representar transformações lineares. Então, isso nos permite usar o determinante para fazer coisas. Beleza? Aí o Luiz Paulo está perguntando, é por isso que o determinante do produto é o produto de duas matrizes, é o produto... mas aí tem que entender também o seguinte, que o produto de matrizes, que a gente vai falar sobre isso na aula que vem também, ele representa uma composição das funções. O produto de matriz é a função composta no R2. Né? É isso. Então, por isso também que vai dar, a função composta vai dar isso. Isso a gente vai ver na semana que vem. Professor, Fala. Quem está falando? É a Lucinéia. Oi, fala, Lucinéia. Poderia me explicar como chegou a resposta de 48? Eu não consegui alcançar. Isso a gente vai ver semana que vem também. Mas você já... Tá. Mas calma, você já estudou determinante alguma vez na vida? Acredito que sim. Mas você lembra da forma... porque eu estou aplicando... Não lembro muita coisa não, professor. Eu tenho que rever quase toda a matéria. Não, fica tranquila. Mas você lembra da fórmula de determinante? Não é para... Então, é por isso. Na aula que vem a gente vai deduzir essa fórmula. Mas não se preocupe não, porque eu não expliquei mesmo, você está certa. Entendeu? Eu apliquei a fórmula ali sem explicar por quê. Mas a fórmula de determinante é AD menos BC. Entendeu? Você, olhando para a fórmula, você lembra dela? Sim, começo a me lembrar. Então, essa fórmula AD menos BC, que é a fórmula do determinante que a gente muitas vezes aprende no ensino médio jogada, essa que eu apliquei que eu cheguei nesse 48, entendeu? E que eu não sei se é 48 mesmo, né? Enfim. Mas é essa fórmula aí que eu cheguei no 48 e na aula que vem a gente vai deduzir essa fórmula a partir da área. Entendeu? Ok. Então, fique tranquila. Mais alguma dúvida, pessoal? Curtiram essa propriedade determinante? Então, por hoje é só. Alguém quer falar mais alguma coisa? Lavínia quer falar? Mais alguém? Gabriela? Luiz Paulo? Lavínia fez várias declarações empolgadas ali. Gabriela também. Adorei a aula. Que bom. Legal. Na semana que vem a gente vai recapitular essa parte. Professor, Eu não lembrava disso. Rapidinho, Eu acho- fala, Lavínia. Talvez a professora tenha falado isso, mas não tão claramente. Agora eu vejo mais claramente. Então, mas eu acho que esse assunto de matriz é muito legal para exemplificar aquilo que eu falei, que muitas vezes a gente aprende as coisas ao contrário, entendeu o que eu quis dizer? Que tipo assim, parece que aquilo foi uma mágica. Eu estou desfazendo essa mágica. Luiz Paulo, é só uma pergunta sobre o trabalho 4, que a gente tem que falar sobre experiências. Sim, diga. Você aceita que se tem experiências com professores de cursos preparatórios, tem? Ou só de escolas? Não, pode ser curso preparatório. Não tem problema não. Só não pode ser, deixa eu explicar, só não pode ser ensino superior. Por quê? Porque eu quero... qual é o espírito desse trabalho? Eu quero experiências que venham do ambiente para o qual vocês estão sendo formados para trabalhar. Entendeu? Então, vocês podem até vir a trabalhar no ensino superior, a licenciatura não impede isso.
Mas a licenciatura tem como objetivo principal formar para atuar na educação básica, inclusive curso preparatório. Entendeu? Então, por isso que eu estou pedindo experiências na educação básica. Pode ser qualquer modalidade, qualquer segmento, mas tem que ser na educação básica. Entendeu, Luiz? Ok, obrigado. Beleza. Então, mais alguém quer perguntar alguma coisa, comentar? Professor, para a próxima Diz. aula, o que seria legal de se rever, assim, Para além, sei lá, de matrizes e tal? Deixa eu pensar. Eu vou botar uma lista de exercícios, vou botar algumas explicações sobre isso aqui. O problema é que isso que a gente vai falar na aula que vem não tem lugar nenhum muito assim explicado do jeito que eu vou explicar. Mas eu vou botar algumas explicações disso que a gente falou hoje e vou botar uma lista de exercícios também. É legal vocês reverem as fórmulas de produtos de matrizes e de determinante, que imagino que muita gente não deve lembrar. Mas a gente vai tentar dar sentido a essas fórmulas, a gente vai deduzir essas fórmulas. Entendeu? Beleza? Mas eu vou completar esse PowerPoint com algumas coisinhas e vou botar uma lista de exercícios lá, entendeu? E aí eu aviso lá eu posto lá uma mensagem dizendo o que é para vocês olharem. Beleza, Misael? Belezinha, professor. Valeu, obrigado. Mas para você deu para acompanhar na boa hoje? Mais ou menos, mais ou menos. Mas deu para acompanhar legal. Tá. Na aula que vem a gente vai recapitular. Então, o Ivan está perguntando, o trabalho para a semana que vem, por escrito, por quantas páginas? O trabalho da semana que vem é do livro didático, né? É o do Enem, eu acho. É do quê? Ah, do Enem, tá certo. Ah, pode ser, não precisa ser muito grande, não. Tipo assim, eu acho que 2 páginas dá conta daquilo. Né? Que é para falar dos distratores. Tipo assim, eu não coloquei um limite de página, mas a ideia é que não seja grande. Vamos dizer vamos dizer 3 páginas no máximo. Pronto. Mariana. Mariana tá sem microfone. Pode escrever aí? Beleza. Ela tá dizendo que colocou os distratores bem diretamente. É essa a dúvida? Não tem problema. Os distratores, você não precisa escrever uma justificativa enorme. Os distratores, basicamente. Não, pode ser, exatamente. É que erro leva ele, sim, seria isso. É que erro leva o aluno a responder aquilo. Tem alguns que vão ser mais curtos e alguns vão ser mais longos. Naquela questão eu não lembro, mas tem alguns distratores que são mais longos. Mas é basicamente isso que ela está colocando. O aluno marcaria essa questão pela confusão, essa função com a tal, beleza. Certo, isso aí pode ser um distrator. Mas você tem que. A ideia é essa, não precisa ser grande, é explicar que erro levaria aquilo. Não, não precisa ficar preocupado em escrever um trabalho enorme, não, tá? É curto mesmo. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Então. Não, ainda não. Mas para semana que vem a gente traz.
A gente tá meio atolado, mas pra semana que vem a gente traz a nota. O que Professor, mais? Fala. duas coisas. Uma aproveitando aqui o comentário que o Paulo fez. Você pretende comentar sobre o trabalho depois que o pessoal já tiver entregue em alguma aula? Sim, pretendo. Depois que a gente vai acabar de corrigir. Ok. E outra coisa que é meio que uma pergunta e um complemento, né? Aquele slide que você estava transmitindo tela, quem estava transmitindo tela no caso era a Lívia, que você não estava conseguindo Sim. transmitir, que Aham. você tinha a lista de exercícios e ela tinha o passo a passo, né? Aham. Aquela lista vai estar disponível para gente? Vai estar sim. De Tá. hoje, você diz? Isso. Sim. É porque eu dei uma procurada aqui, eu não sei se ela já está lá no Classroom ou se você ainda ia colocar. Não tá. É porque eu fiz aquilo tipo 5 horas da tarde hoje, antes da aula. Ah, sim. Não deu Não, tempo. porque eu queria. É mais porque eu eventualmente queria dar uma olhada, porque eu tive geometria analítica no terceiro ano, né? E Uhum. o meu professor chegou a dar justificativa de diversas formas. Justificativa não, a demonstração, né? De Uhum. diversas fórmulas que ele ensinou. Só Uhum. que tem determinadas fórmulas que dá para você demonstrar de várias maneiras diferentes. Sim, com E aí, certeza. daquela perspectiva ali, eu dei uma olhada e demorei um pouco a entender o raciocínio. E Aham. aí, depois eu até já tentei colocar aqui no YouTube para ver se eu consigo achar outras maneiras de demonstração. Uhum. E se por acaso eu acho a que eu aprendi. Mas aí eu estava Beleza. perguntando se aquele slide estava disponível para depois eu olhar com calma como você fez a demonstração passo a passo para chegar na fórmula da distância do ponto a reto. Não, vou botar sim, com certeza. É porque aquela dedução da fórmula eu fiz daquele jeito porque ela usa várias coisas que a gente aprendeu, entendeu? Então é uma oportunidade para, vamos dizer, integrar essas coisas. Mas vai estar Sim. lá disponível, sim. Pode deixar. Ok. Obrigado, professor. Valeu, de nada. O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Então, beleza. Então, por hoje é só. Boa noite, boa semana a todas e todos. Valeu, gente. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite.